Filho e ao Santo Espírito de Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer nossa live aqui. Páscoa, tempo de comunhão e de renovação. Doutor em Teologia Nelson Alves de Andrade. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas. Eu falei que durante esta semana eu iria estar fazendo várias lives falando sobre a Páscoa. Já fiz algumas, né? E hoje, quinta-feira Santa. Feliz Semana Santa para todos aí. Vamos falar sobre Páscoa, tempo de comunhão e de renovação. A Páscoa é uma das celebrações mais profundas e significativas da fé cristã. Muito além de uma tradição, ela representa a libertação, comunhão com Deus e renovação espiritual. E quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos justamente no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa ela é um momento de renovação, um momento de amor, um momento de esperança. É um tempo ideal para fortalecer a espiritualidade e se conectar mais com o divino, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Durante essa festividade, é comum compartilhar mensagens que simbolizam renascimento e transformação, como Deus, a luz da Páscoa, ilumine seu caminho, renove suas esperanças, renove suas forças e acredite em um futuro melhor. A Páscoa nos ensina que a ressurreição é possível a cada dia, a cada momento, e uma nova chance para recomeçar e fortalecer laços afetivos. É o momento de você pensar em Deus, é o momento de você voltar-se para Cristo, voltar-se para o Senhor. E precisamos compreender que esse tempo é um tempo que nós pensamos bastante no sofrimento de Jesus e que esta Páscoa ela nos convida a refletir sobre a transformação, sobre o renascimento, que nós possamos crescer em amor, em gratidão, em santidade, em fé, espalhando alegria, espalhando amor, espalhando força do nosso coração, para o fortalecimento da nossa fé. E eu preciso te falar que Deus é amor e enviou seu Filho dele ao mundo. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos a Páscoa celebrada desde o Antigo Testamento, que é bem diferente da celebração no Novo Testamento, e a Páscoa revela o plano redentor de Deus para a humanidade. A origem da Páscoa é antiga, né? Uma origem lá no Antigo Testamento, e a primeira Páscoa é instituída em Êxodo, no capítulo 12, quando Deus liberta o povo de Israel da escravidão do Egito. E os alimentos principais de celebração na Páscoa foi o cordeiro, né, sem defeito, o sangue nos umbrais das portas, significando libertação, significando proteção, onde havia sangue não havia morte, e a libertação da morte, a saída da escravidão. A palavra Páscoa significa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. É interessante você compreender isso, que a verdadeira Páscoa ela deve ser celebrada espiritualmente, né? E aí nós temos, por exemplo, o anjo do Egito. Tem até um hino, o anjo do Egito.
é a música, né, de Mara Lima, que é uma canção gospel, que conta a história de um anjo enviado para o Egito, visitando todos os primogênitos da casa. E a letra da música é uma mensagem que nos traz assim uma lembrança muito forte sobre a Páscoa, sobre aquilo que aconteceu lá no Êxodo. E quando nós observamos essa história da Páscoa, né, nós observamos que Deus ali fez um pacto, uma aliança com o seu povo. E é tão interessante você compreender a origem da Páscoa. E quando você começa a entender que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que deu a sua vida por nós, nós vamos compreendendo o que é essa renovação, o que é essa transformação. E o anjo do Egito, mencionado na Bíblia, ele é frequentemente associado à 10ª praga do Egito, onde o anjo da morte passou pelas casas dos egípcios, ferindo todos os primogênitos, a menos que fossem as casas dos israelitas que tinham o sangue do Cordeiro Pascual nos umbrais das portas, né? E esse evento simboliza a libertação do povo. Eles foram libertos. E aonde havia marcas de sangue, não havia morte. Porque aí significa o quê? Que o pessoal, né, eles sacrificaram o cordeiro, né? E o versículo realmente, Êxodo 12:39, descreve a 10ª praga do Egito, à meia-noite. O anjo do Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Do faraó que governava no seu trono aos prisioneiros, inclusive os primogênitos dos animais. Isto mostra que o juízo de Deus estava sobre a opressão do seu povo, né? Isso mostra o juízo de Deus sobre a opressão do seu povo e a autoridade dele sobre as circunstâncias humanas, culminando na libertação de Israel. E esse juízo ocorre dentro do contexto da narrativa da saída do Egito e da instituição da Páscoa, que oferece proteção aos israelitas obedientes pelas marcas de sangue do Cordeiro sobre as casas. E a passagem ressalta que a salvação vem da intervenção divina, não do esforço humano, e prepara o caminho para a futura libertação do povo escolhido. E para a fé cristã, esse episódio também prefigura a salvação, né, em Cristo, que Deus é justo ao julgar o pecado, mas ele oferece misericórdia e libertação por meio da fé, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Este versículo é inserido aí no livro de Êxodo, no relato da libertação de Israel da escravidão do Egito. Deus chama Moisés e Arão para confrontar o faraó e exigir a libertação do seu povo, respondendo com uma série de pragas até que faraó permita a saída dos israelitas. E no capítulo 12 nós vemos aí a instituição da Páscoa. Os israelitas devem imolar o cordeiro e marcar as portas com sangue para que o anjo da mortandade passe sem agir contra aquelas casas. E à meia-noite marca a consumação do juízo sobre o Egito e o nascimento da comunidade liberada, pronta para deixar o país. Enquanto o Egito experimenta o juízo, Israel testemunha a fidelidade de Deus nas suas promessas. E a expressão aí primogênito representa a liderança, a herança e a continuidade familiar. O ataque a todos os primogênitos demonstra a amplitude do juízo divino sobre a estrutura social egipciana, ou egipiana, né? O tempo da meia-noite
sublinha a natureza decisiva do evento, um ponto de virada na história do povo de Israel. E o texto justamente enfatiza esse grande juízo. Mas, quando nós conectamos isso com o restante da Bíblia, nós vamos ver que esse episódio aponta para a redenção de Cristo. É um tipo da redenção de Cristo. E no Novo Testamento apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, que tira o pecado do mundo. E nós entendemos perfeitamente que Jesus veio para salvar o perdido. Quando esse perdido reconhece que é pecador, ele dá a sua vida ao Senhor, dá a sua vida a Cristo, entrega a sua vida a Cristo. Cristo, o Cordeiro da nova Páscoa. No Novo Testamento, a palavra Páscoa, ela ganha o seu significado em Cristo Jesus. E em 1 João capítulo 1, versículo 29, ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 Coríntios capítulo 5, 7 está escrito: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem defeito. E o significado espiritual é que o Cordeiro do Êxodo apontava a Cristo. O sangue que livrava da morte aponta para a cruz, porque na cruz aconteceu a verdadeira redenção. E a libertação física aponta para a libertação do pecado. Então a Páscoa é um tempo de comunhão. Antes de sua crucificação, Jesus instituiu a ceia. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. E ali na Santa Ceia, que chamamos de Santa Ceia, nós vemos os elementos da comunhão, que é o pão, que é o corpo de Cristo, representando o corpo de Cristo, o cálice, o sangue da nova aliança. E essa nova aliança, ela teve inauguração justamente com Jesus, com a morte do Senhor Jesus Cristo, com o sacrifício de Jesus. E a Páscoa nos chama a restaurar a nossa comunhão com Deus, a nos reconciliar com os irmãos, a participar da mesa do Senhor com reverência. E a comunhão, ela não é apenas um ritual, ela é um relacionamento vivo com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E a Páscoa, ela não apenas fala de comunhão, mas ela é um tempo de renovação. A Páscoa não fala apenas da morte, mas de ressurreição, de nova vida. E em 2 Coríntios 2, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu sou nova criatura, eu ressuscitei juntamente com Cristo. E em Romanos 6, 4, andemos em novidade de vida. Se eu vivo uma vida de comunhão com Deus, uma vida de restauração com o Senhor, agora eu ando em novidade de vida. E o que significa andar em novidade de vida? Deixar o velho homem, a velha natureza, abandonar o pecado, viver uma nova vida em Cristo. A velha natureza, ela inclina-se para o mal, inclina-se para as coisas deste mundo, inclina-se para a carne, inclina-se para desobedecer. Eu preciso, então, deixar essa velha natureza e passar pelo processo de uma regeneração espiritual. Como é que eu posso aplicar isso para a vida hoje? A verdadeira Páscoa, ela deve gerar uma transformação diária. É espiritual, eu devo buscar mais intimidade com Deus, mais intimidade com a sua palavra. Viver uma vida de oração, viver uma vida na presença do Senhor. Orar e meditar a palavra de Deus. Então, é algo espiritual. Eu preciso viver uma vida espiritual, fazendo a vontade do Senhor. E também é relacional, quando eu devo perdoar. Eu não posso guardar rancor, eu não posso guardar mágoa. E restaurar relacionamentos. Também é pessoal abandonar hábitos que nos afastam de Deus e viver uma vida de santidade. Portanto, que nesta semana você possa realmente refletir um pouco sobre a tua intimidade com Deus. Como está sendo a tua intimidade com o Senhor? Como você está estudando a Bíblia? Como você se relaciona com as outras pessoas? E como você está abandonando hábitos que não agradam a Deus?
E todos nós sabemos aquilo que não agrada a Deus. Nós pecamos sabendo que estamos pecando. E eu preciso viver uma vida de santidade, uma vida consagrada ao Senhor. O perigo de uma Páscoa sem significado. Hoje, muitos reduzem a Páscoa a tradições culturais. Até eu fiz uma live falando sobre essas tradições culturais, que as pessoas falam mais no coelho, falam mais no chocolate, né, do que no próprio Cristo. Aí nós temos muito consumo de chocolates, muitos eventos sociais. Então, o perigo realmente de você perder o significado da verdadeira Páscoa. Mas sem Cristo, a Páscoa ela perde o seu real sentido. E a essência da Páscoa, ela deve ser espiritual, mas não comercial. E a Páscoa é a libertação do pecado, comunhão com Deus, renovação de vida. E ela nos convida a viver não apenas um momento, mas uma transformação contínua. Pergunte a si mesmo: tenho vivido a verdadeira Páscoa? Minha vida reflete a comunhão com Deus? Tenho experimentado a renovação espiritual? Observe que nesse feriado de Páscoa as pessoas elas aproveitam, né, para passear, não está errado. Para visitar a família também não está errado. Vão à praia, também não está errado. Mas, primeiramente, nós deveríamos o quê? Refletir, pensar como nós estamos realmente oferecendo para Deus o nosso coração, oferecendo o nosso tempo. E a verdadeira Páscoa não está no calendário, mas está em um coração transformado por Cristo. Isso vai acontecer não somente numa Semana Santa, vai acontecer todos os dias. E como eu devo viver uma verdadeira Páscoa? A Páscoa não é apenas uma data, é uma experiência espiritual. Muitos celebram, mas poucos vivem o seu verdadeiro significado. Desde o Êxodo 12 até a obra redentora de Jesus Cristo, a Páscoa revela um chamado a sair da escravidão espiritual e vivermos uma comunhão com o Senhor, vivermos uma comunhão com Deus. Viver a Páscoa é experimentar uma verdadeira libertação. A primeira Páscoa marcou a libertação de Israel do Egito. Hoje, essa libertação ela é espiritual. E João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa o quê? Libertação do pecado, libertação da culpa, libertação de vícios e prisões espirituais. Temos tantas prisões e cadeias espirituais. E sem libertação, não há verdadeira Páscoa. Viver a Páscoa é aceitar o sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro protegia. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito. 1 João capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. É um preço muito alto. É um preço, na realidade, que não podemos calcular o seu valor, porque foi o preço da morte de Jesus. Crer na obra da cruz, viver em gratidão, reconhecer que a salvação é pela graça. A salvação foi comprada por Jesus Cristo. Tem até um hino que diz: sei que foi pago um alto preço. E viver a Páscoa é ter comunhão com Deus. Jesus instituiu a ceia, em Lucas capítulo 22, 19 ao 20. E a verdadeira Páscoa envolve relacionamento. Como viver isso hoje? Hoje, orando diariamente, meditando na palavra de Deus, participando da comunhão cristã. E Deus não quer apenas visitantes, Deus quer filhos em comunhão. Viver a Páscoa é praticar o arrependimento. Não existe renovação sem arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos para que venha um tempo de refrigério. E o arrependimento verdadeiro, ele reconhece o erro, reconhece o pecado. E há uma decisão em mudança de vida.
Eu preciso buscar essa transformação. A Páscoa é um convite a uma mudança de vida. A Páscoa é um convite a uma mudança de atitude. Viver a Páscoa é experimentar a renovação. A ressurreição de Cristo nos chama a uma nova vida. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Andemos em novidade de vida. Renovação, queridos, é pensar diferente, é agir diferente, é viver para Deus. É buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Quando quem vive a Páscoa não permanece o mesmo, mas ele transforma-se. Viver a Páscoa é perdoar, é restaurar. A cruz é o maior símbolo de perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Assim como Cristo vos perdoou, nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Isso envolve liberar o perdão, restaurar relacionamentos, abandonar mágoas. Não há verdadeira Páscoa em um coração preso ao ressentimento. O que não é viver a Páscoa? Apenas tradição, quando você comemora apenas por uma tradição, apenas emoção, apenas a religiosidade, apenas a celebração externa. Sem transformação, não há uma verdadeira Páscoa. Viver a verdadeira Páscoa é ser liberto, ser perdoado e também perdoar, é viver em comunhão. E que você possa, nesta quinta-feira, refletir um pouco, ok? Pai amado, Pai querido, eu quero viver a verdadeira Páscoa, Senhor. Liberta a minha vida, perdoa os meus pecados, renova o meu coração e que eu viva a comunhão contigo, que eu reflita a transformação que vem da cruz. Em nome de Jesus. Amém? A verdadeira Páscoa acontece quando Cristo transforma o coração. Mas para isso eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso dar lugar ao Senhor para que Ele possa operar na minha vida. Que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Uma feliz Páscoa. Desfrute, aproveite, saiba aproveitar. Busque uma igreja para congregar. Amém? Um grande abraço.